Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de resolução. Eu me chamo Vitória, vamos iniciar mais um vídeo de resolução aqui da playlist do SSA 2 2026, o processo de ingresso para o SSA. Essa é uma questão de óptica, de física, então acredito que já merece o seu like desde já. Então, se você gostar da resolução, deixa um gostei aqui, porque serve como um parâmetro para saber se o conteúdo está sendo bacana ou não. A questão fala o seguinte: ceratocone é uma enfermidade não inflamatória que afeta a estrutura da córnea, camada fina e transparente que recobre toda a frente do globo ocular. Então, ele está falando que ceratocone é uma patologia, né, da óptica que a gente tem, né, como o astigmatismo, a miopia, né, hipermetropia. É só mais uma patologia óptica que a gente tem. Então, ele me disse que é uma enfermidade não inflamatória que afeta principalmente a estrutura da córnea. Gente, a estrutura da córnea é essa partezinha aqui, tá, ó. Essa partezinha mais superficial do nosso olho transparente. É o que reveste, é o que recobre o nosso olho. Eu trouxe algumas imagens para a gente tentar entender melhor. Aí ele me diz o seguinte, e recobre toda a frente do globo ocular, obviamente. A principal característica do ceratocone é a redução progressiva na espessura da parte central da córnea. Então, a gente tem a redução progressiva na espessura central da córnea, que é empurrada para fora, formando uma saliência com formato aproximado de um cone. Beleza. A córnea funciona como uma lente fixa sobre a íris, a área colorida dos olhos, e através da pupila projeta luz sobre a retina. Alterações na transparência e diminuição da curvatura da córnea podem comprometer a visão. Ele está aqui basicamente dizendo, né, dando um resuminho básico de como funciona a estrutura para recepção de luz e tudo mais, para a formação de uma imagem, para a gente tentar entender melhor como é que funciona, portanto, o processo diante aí do globo ocular. Então, basicamente, ele diz que a córnea é essa parte, essa camada mais superficial. Fala que a ceratocone é uma doença que altera a forma da córnea. Então, isso aqui é muito importante para resolver a questão. E ele fala aqui pra gente o seguinte, no enunciado de baixo. Considerando que o ceratocone não altera significativamente o índice de refração, assinale a alternativa que descreve corretamente o efeito óptico principal. Então, ele quer o efeito óptico principal dessa diminuição do raio de curvatura da córnea. Então, ele me disse algo muito importante também, que a patologia não altera significativamente o índice de refração. E isso é muito importante para a gente. Talvez se não tivesse essa informação aqui, que é realmente, de fato, a mais importante do texto, seria um pouquinho difícil de interpretar a questão. Então, vamos lá. Se ele me fala que a ceratocone não altera significativamente o índice de refração, eu sei que não muda, então, entre aspas, o material da lente. Até porque, para mudar o índice de refração, a gente teria que ter uma variação, uma mudança, portanto, do material. Porque a gente sabe que cada material, assim como lá quando a gente vê lá em termologia, os calores específicos de cada material, a gente também tem um calor específico especificamente para lentes, né? Ou calor específico, perdão, meu Deus. A gente tem, por exemplo, índices de refração diferentes para cada lente, né? E isso se aplica em termologia no sentido de que cada material também exige um calor específico diferente. Então, a gente teria essa ideia aqui, mas agora levando em consideração, é claro, o índice de refração, tá, gente? Não existe calor específico em lentes. Vamos lá. Então, ele me diz aqui que outra característica importante, que não muda esse material. Então, se não muda o material, eu sei que para poder eu ter uma patologia, só vai depender, portanto, do índice de refração do material, que ele me disse que não vai mudar, e só depende, portanto, se não depende desse índice de refração, vai depender, portanto, do formato da lente. Então, essa patologia principalmente depende do formato da lente. E ele me disse, né? Ele me disse que, portanto, afeta a estrutura da córnea ao passo que acontece uma redução progressiva na espessura da parte central da córnea. Como assim, Vivi? Aqui a gente tem um olho normal, tá? E aqui a gente tem um olho com ceratocone. O que acontece? O que acontece é que, se vocês repararem bem, o olho que apresenta essa patologia óptica, ele vai ter, né, uma córnea muito mais pontiaguda,
Porque o que vai acontecer é justamente esse empurrão. A gente vai ter uma redução progressiva na espessura da parte central da córnea e que, por sua vez, vai promover esse empurrão para fora. Isso vai fazer com que a gente tenha, basicamente, uma córnea aí bem mais avantajada, como se estivesse no formato de um cone, como vocês podem ver. Tudo bem? Então, beleza. Se o índice de refração não muda significativamente, o que muda é o raio da curvatura da córnea. Como é que eu sei isso? Primeiro, porque é um dos fatores que fazem, então, a gente ter um poder dióptico, que a gente vai ver posteriormente, e também é algo que afeta, por exemplo, para formar uma possível patologia. Então, vamos lá. Vamos para um lembrete fácil aqui do poder dióptico, que representa por P, tá? P, portanto, a gente sabe que é igual a 1 sobre F, tá? F, gente, não sei se o pessoal tá lembrado aí, mas o F ele vai se referir justamente ao que a gente chama de distância focal em metros, tá? E o P é o poder dióptico. Para quem não lembra desse poder dióptico, a gente pode relembrar aqui que é basicamente, né, uma medida de quanto uma lente consegue desviar a curva da luz, né? Consegue desviar, a luz, a própria luz. Então, o quanto ela consegue curvar essa luz para poder ali ter a formação, portanto, da imagem e tudo mais. Então, esse poder dióptico, ele me afirma, então, o quão forte é uma lente, certo? E também ele vai afirmar ali para mim o quanto que essa lente pode convergir, né? Ou então, convergir ou divergir em outros aspectos, tudo bem? Então, só para a gente relembrar. Novamente, é uma daquelas questões que é importante que você tenha uma base sólida, pelo menos básica, em relação à óptica, para a gente conseguir construir uma linha de raciocínio com uma revisão bacana. Vamos lá. Então, ele me diz isso, né? A gente já fez essa retomada. Então, se ele não depende do índice de refração, a gente sabe que o raio de curvatura vai ter que mudar para poder a gente ter essa patologia. E, por sua vez, a gente sabe que quanto mais curva a lente, que é o que ele me afirma, mais convergente ele fica. Mais convergente fica. E quanto mais convergente, portanto, fica, a gente sabe que maior é o poder dióptico, né? Então, o que acontece? O que acontece é que essa córnea, então, ela vai ser responsável por entrar, ou temos a córnea, né, aqui, que vai fazer, então, essa parte mais superficial. Vamos ter a pupila, tá? Vamos entrar, então, vai ter entrar aqui a luz, portanto, que vai atingir a retina lá no final e formar, então, portanto, a formação da imagem. Então, é isso que a gente considera, portanto, para poder ter uma formação de imagem e tudo mais. Então, o que acontece? O que acontece é que quanto mais curva for a lente, a gente vai ter um poder mais convergente dela, tá? Então, quanto mais curva, mais convergente ela vai ter que ficar. Mais convergente. E isso, mais convergente. E, por sua vez, ela vai ter um poder dióptico. Tudo bem? Então, o que vai acontecer em uma pessoa que tem o ceratocone, né? A patologia do ceratocone. A córnea ela vai ficar muito mais curva, tá? Ao passo que ela fica muito mais curva, a gente vai ter, portanto, uma forma de convergir mais a luz. Então, se a luz ela converge mais, né? Então, a luz ela entra aqui e ela vai, portanto, convergindo, né? Então, a gente teria que lembrar de algumas patologias ópticas, né? Miopia, as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de enxergar de longe. Essas pessoas que elas têm miopia, normalmente, elas vão possuir uma lente divergente, né? Isso, justamente. E aí a gente teria uma lente divergente na miopia. Essas pessoas elas que são míopes, né? Que não conseguem enxergar muito de longe e precisam usar essas lentes divergentes, elas normalmente usam essas lentes para poder, né, os raios de luz, após chegarem ali na parte do globo ocular interno,
para esses raios de luz conseguirem aí, eles se formam, né, muito antes aqui, né, do aparato, e a gente usa uma lente divergente para então esses raios eles chegarem, portanto, aqui no final e ter a formação, né, então como corrigir essa patologia. Então, a gente tem uma formação muito antes. E aí, gente, outra característica importante e que a gente poderia também lembrar aqui é que esse maior poder dióptrico faz com que a imagem se forme então antes da retina, que é justamente o que acontece com o míope, né? Uma formação que acontece antes da retina é justamente o que acontece com uma pessoa que tem miopia. O que acontece? O que acontece é que uma pessoa míope, ela vai ter essa formação antes da retina, né? O que classifica, portanto, uma utilização de lente divergente para tentar corrigir isso. Com a lente divergente, esses raios que vão se formar aqui e não vão chegar na retina, com a lente divergente a gente vai ter a correção para os raios chegarem, portanto, na retina, aqui, e a pessoa conseguir enxergar normalmente, né? O que acontece é que, além disso, como a curvatura não chega a ser algo uniforme, como aqui, a gente vai ter o astigmatismo, que também é uma patologia muito persistente. Então, avaliando as alternativas, a gente consegue então perceber o seguinte, que a letra A diz o seguinte, a córnea passa a ter menor poder dióptrico, causando hipermetropia. Gente, tá errado. Por quê? Se ela possui menor poder dióptrico, logo a gente tem uma lente mais fraca. E se é uma lente mais fraca, no caso, lente mais fraca sugere a hipermetropia, não é isso? Então, mais a ceratocone, que é a patologia ocular, ela me afirma que a córnea fica muito mais curva. E se ela fica mais curva, a gente tem um poder maior dióptrico e não menor, tá? Então, a gente leva em consideração a alternativa falsa aqui. A letra B diz o seguinte, a córnea passa a ter maior poder dióptrico, contribuindo para miopia. Gente, vamos lá. Quando eu tenho um poder dióptrico maior, a córnea sutilmente vai convergir mais luz. Então, a gente vai ter a captação de luz e a gente vai convergir mais a luz. E a imagem, ela vai se formar antes da retina, como a gente bem disse, não é isso? E é isso que define a miopia. Então, tá correto, tá? Tá correto. Que seria a consequência, portanto. Agora, vamos lá. A análise da alternativa B, então, refere-se ao quê? Ao maior poder dióptrico, a gente viu que está correto. Então, isso sugere, portanto, a imagem antes da retina. Por que sugere a imagem antes da retina? Porque a gente vai ter uma superfície mais curva. Se a gente tem uma superfície mais curva, e isso a questão propriamente me disse, né? Isso que a gente vai ter uma estrutura da córnea mais curva, então a gente possui, portanto, um raio, uma superfície mais curva por causa de um raio de curvatura menor, é o que ele me diz. Então, por sua vez, a gente vai ter uma lente mais forte, com um poder dióptrico mais forte, tá? Então, é isso aí. Se ela vai convergir mais luz, então confere, portanto, a questão da miopia. Então, a gente fica com a letra B de bola. Positivo. Então, é isso aí. Que é o efeito principal da maior curvatura, tá? E a formação da imagem antes da retina. Aí, vamos lá. A letra C, porque não pode ser. A córnea passa a funcionar como lente divergente, contribuindo para astigmatismo miópico. Cara, a letra C está incorreta porque ele diz que é uma lente divergente, né? Só que a córnea é convergente. Ela não diverge, ela tenta convergir, né, os raios de luz para chegar, portanto, na pupila e tudo mais, para fazer a formação da imagem. Então, tá incorreta ao afirmar isso. Então, aqui, ó. Por mais que a lente que a gente utilize na miopia seja uma lente divergente, aqui não entra o caso, né? O caso em que se assemelha, que é a formação da miopia, é só o que ele leva em consideração a patologia, que é a formação, então, da imagem antes de chegar na retina. Só que a gente tem que lembrar que é um tipo de patologia diferente, que mesmo assim não seria a utilização de um caso de lente divergente, tá?
A letra D diz o seguinte: a vergência permanece praticamente inalterada, mas ocorre apenas o deslocamento lateral da imagem. Não, né, gente? Isso contraria completamente o enunciado. Uma curvatura inalterada. Isso aqui, a vergência, seria a curvatura, tá? E ele me disse que altera. Letra E. A córnea passa a ter menor poder dióptrico, contribuindo para a presbiopia. Tá incorreto também, né? A gente tem maior poder dióptrico. E isso aqui, a presbiopia, é o problema do cristalino, tá? Não da córnea. A presbiopia, eu não sei se a galerinha pegou essa informação. Acontece muito em idosos, né? Quando eles, por exemplo, têm dificuldade em enxergar certas imagens, eles acabam forçando o cristalino. E essa forma de forçar o cristalino, portanto, faz com que a gente tenha aí uma perda da própria funcionalidade do cristalino com o tempo. Então, não se refere a isso, tá? Não se refere a isso. Então, a gente tem um problema da presbiopia do cristalino e não da córnea. Então, aqui ele pegou para ver se você lembrava, portanto, dessas patologias. Então, a gente fica com a alternativa correta, letra B, tá? Só algo importante, gente, eu acredito que pode ser que alguém tenha ficado com dúvida quando disse na letra C, porque é muito comum a gente ter essa ideia. Poxa, se um míope usa uma lente divergente, então o olho míope deve ser divergente. Só que isso é o contrário, né? É uma confusão muito, muito comum de acontecer. A lente do óculos não imita o efeito do olho, tá? O que o olho faz é o contrário, é corrigir. O nosso olho converge os raios de luz e o que acontece é justamente essa confusão que a gente pode ter. Tá? O que é um olho normal? Um olho normal, como vocês podem ver aqui, certo? O olho normal, o que acontece é basicamente a união da córnea, que é essa parte aqui, a parte do cristalino e aí a formação, portanto, de um sistema convergente, que vai então chegar à luz e vai convergir então lá para a retina. Então a luz ela vai chegar, querendo ou não, paralela, tá? Vai chegar paralela e a partir do momento que passa por esse mecanismo, converge exatamente lá na retina, tá? Isso é o olho normal, é um processo, é um sistema convergente. Só que o que acontece na miopia, gente, o sistema do olho é convergente demais. Então, o que acontece? A luz converge antes de chegar na retina. Então, acaba, ó, convergindo, chega aqui, ó, e já chega, portanto, a luz formadinha. Então, não chega aqui na retina para a formação da imagem correta, entende? Então, o que acontece? Como ele converge mais, a luz não chega na retina, tá? Então, o problema da miopia é o excesso de convergência que a gente tem. Então, isso faz com que a gente não forme a imagem. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma lente divergente para um míope, para poder, por consequência, esses raios de luz, quando chegarem paralelos, né, eles vão convergir e tudo mais, e eles vão divergir por causa da lente. Então, eles vão acabar chegando aqui na retina para a gente conseguir ter uma formação de imagem bacana dos míopes, tá? Então, é isso aí, beleza? Então, o gabarito da C, ou gabarito, né? A alternativa C tá incorreta por isso. Então, a gente fica com a letra B de bola, tudo bem? E é isso aí, obrigada. Feliz ano novo para quem estiver vendo esse vídeo no dia 1º de janeiro de 2026 e até o próximo vídeo.